Olá pessoal, qual a finalidade do olhar para o magnetizador? Vamos entender uma coisa. Os animais, os seres primitivos, eles utilizam mais do olhar, do gesto e da postura, que são linguagens não verbais, para dizer, entre aspas, aquilo que estão querendo fazer. Somente os animais superiores, como o homem, que se utiliza da linguagem verbal para expressar aquilo que está sentindo, aquilo que está querendo. Porém, a linguagem verbal, ela fala, mas fala o nosso intelecto. Geralmente, daqui que as palavras adentrem o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro mais emocional, precisaremos destilar, organizar essas palavras de uma maneira que toque o coração daquela pessoa. Já a linguagem não verbal, ela é imediata, porque ela não vai falar com o cérebro racional. A linguagem não verbal, ela vai falar com aquela parte mais íntima, mais primitiva, mais límbica, digamos assim, do ser humano. Quantas pessoas com o próprio olhar, com aquele olhar, nos passam tristeza, nos passam alegria, nos passam bastante firmeza. Quantas vezes chegamos para alguém e dizemos, você é uma pessoa que passa confiança, o seu olhar é forte. O olhar, ao contrário das palavras, são bem mais sentidos, causam bem mais sentido aquele que você está interagindo do que propriamente as palavras. A nossa sociedade perdeu a capacidade de utilizar-se da linguagem não verbal para dizer aquilo que está querendo, está almejando e do que está sentindo. A nossa sociedade hoje é uma sociedade verborrágica, onde o verbo, as palavras, indicam que hoje em dia perdemos o contato com aquele setor mais íntimo e mais emocional, que fala diretamente com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, como sabemos, ele é a força mais bruta, porém a força mais poderosa que temos dentro de nós. As palavras, antes de chegarem ao nosso inconsciente, passam pelo crivo daquele sensor, que é a nossa mente lógica e analítica, para que depois de ser filtrado todo aquele conteúdo, seja aceita e seja enviada para o nosso inconsciente, dependendo da maneira a qual visualizamos e vivenciamos a nossa vida. Portanto, esse sensor, que é a nossa mente lógica e analítica, só deixará passar aquilo que fizer parte das suas crenças e convicções. Já a linguagem não verbal é totalmente diferente. Não existe sensor. Ele fala diretamente com a parte emocional e instintiva das pessoas, que é justamente esta parte, esse setor de nós mesmos, que provocam as mudanças que nós precisamos para as nossas vidas. Sem muitas delongas, sem muita conversa, coloquei esse vídeo inicial para falar de um vídeo que irei colocar agora, mostrando para você que todo magnetizador, todo aquele que esteja disposto a magnetizar, tem que ter uma qualidade essencial, a perseverança, tem que ter a vontade e tem que ter o grande senso, digamos, ter um sangue extremamente frio e gelado para passar muitos minutos tentando, observando e emitindo aquela intenção que você quer para a pessoa. Nós estamos acostumados, na hipnose verbal, a entrarmos em rapport imediatamente com as palavras, induzirmos um transe. Quando a pessoa é resistente àquele transe, o que é que o hipnólogo verbal faz? Ele vai pegar a pessoa e vai colocar ela de lado e vai pegar uma pessoa mais suscetível. Isso dentro de um consultório vai demandar bastante tempo através de uma técnica de linguagem progressiva, de hipnótica progressiva, que levará às vezes horas para colocar aquela pessoa em transe, isso se colocar. Já a linguagem do olhar, a linguagem não verbal, vai falar diretamente com o inconsciente da pessoa, sem o intermediário, o crivo lógico e analítico da pessoa. Mas muitas dessas pessoas, elas resistem, porque elas não querem, de forma alguma, que você adentre naquele campo emocional dela e que essa pessoa se sinta ali suscetível e disponível emocionalmente
para a terapia. Então esse vídeo, vou mostrar um exemplo clássico de perseverança, de vontade e de constância naquilo que nós chamamos de fascinação. Ou seja, é uma pessoa bastante lógica, uma pessoa bastante analítica e que lutou bravamente para não entrar ali no sono magnético. Vocês verão, através da narrativa que eu coloquei no vídeo, como foi esse embate e como foi o final do vídeo. Você verá a partir de agora. Bem, nesse momento aqui eu começo com a fascinação em si. Quando a gente inicia a fascinação, uma coisa é certa, a gente sabe quando começa, não sabe quando termina, principalmente se você vai fazer em pessoas que tenham um certo nível de fator crítico muito forte, ou seja, uma pessoa muito resistente, que não entraria numa hipnose verbal, por exemplo. Veja, o olhar fixo dela, bem concentrada. Já existe um certo nível de fascinação aí já. Já se iniciou uma certa fascinação. Mas vocês notam que ela não pestaneja, né? Está só bem concentrada no meu olhar. Mostrou um pouco de cansaço já, pestanejou um pouco, já mostrou que existe um certo cansaço. Se você olhar o músculo orbicular dela, esse que fica em torno dos olhos, você vai perceber justamente isso. Os olhos começam a ficar cansados, ela começa a ceder. Isso para os olhos do leigo, aparentemente, não está acontecendo nada. Como a maioria das pessoas não tem a experiência em fascinação, para essas pessoas não está acontecendo absolutamente nada, mas você já percebe que uma diferença entre o início e o estado atual, né, dos olhos dela já começa a denotar um certo cansaço. Não se preocupe, isso, a gente percebe isso à medida que a gente vai fazendo a fascinação, a gente fascina. Então, à medida que você exercita a fascinação, você vai começando a perceber. Muito resistente, ela resiste muito. Nessa hora, você já começa a perceber que daqui pra frente vai ser uma luta, vai ser uma dureza mesmo. Não vai ser fácil. Você começa a perceber isso. Estará iniciando-se uma verdadeira batalha entre duas pessoas. Uma com a intenção de influenciá-la a entrar no sono magnético, e enquanto isso ela resiste a essa influência.
Agora é aquele que ceder perde. Se você é um magnetizador iniciante, que você não lê os clássicos, então quando você lê os clássicos, você vai perceber que isso acontecia muito com os magnetizadores. Não é à toa que eles dizem que para ser um magnetizador, veja, ela cedeu. Para ser um magnetizador, precisa ter muita calma, muita paciência e perseverança. Bem, vamos lá. Primeira vez que ela cedeu. Nesse momento, o magnetizador acredita que ela esteja já num sono magnético, mas de repente você percebe que isso não é verdade. Então, por isso que eu ainda estava segurando os dedos dela para entrar em relação. Veja. Ela levanta o rosto com um ar de riso, mais ou menos. Muito rápido esse ar de riso. Há um magnetizador que não tem experiência, no momento que ela baixou a cabeça, já teria soltado os dedos dela. Isso não pode acontecer. Para um neófito, isso seria normal. A segunda vez que ela sai. Ou seja, ela luta contra a intenção, contra a influência. Ainda não é hora de soltar os dedos dela. Isso, novamente. Ela entrou e saiu. Vejam, a esclera, né? Aquela parte branca dos olhos, vai lá para cima, mostrando um nível de sonambulismo que ela tem. Mas ela resiste e volta, retorna. Aí você lança a intenção novamente. O verdadeiro jogo, isso. Cedeu novamente. Vai uma hora dessa, o magnetizador desiste ou pensa que ela entrou de vez, né? Começa a dar os passos, ela abre os olhos. Novamente, a mesma coisa. Novamente, a íris vai lá para cima, entra em modo de sonambulismo, nível de sonambúlico. E agora eu já vou para as duas partes principais. Frontal, que é encher o lobo frontal, que é a sede da nossa consciência, de magnetismo. E lá atrás, na nuca, para fechar um circuito ali, energético. Aí quando você tira a mão, surpresa, ela abre os olhos. Mas se você perceber, se você notar, você vai ver que ela está com os olhos já entorpecidos de sono. Mas é uma mulher brava, ela luta, ela resiste. E entra novamente. Massagem no topo do crânio provoca um aprofundamento. No frontal também, mas ela abre os olhos. Um hipnólogo de hipnose verbal
talvez nesse momento já tivesse desistido já. Veja, ela já não tem muita resistência, já não tem mais resistência. Novamente abre os olhos. Agora eu mando um símbolo astrológico para ela, que é o símbolo da lua, aquela bananinha, meia lua. Não importa se ela entende ou se ela não conhece esse símbolo, mas seu inconsciente já conhece assim. Por que a lua? Porque é o símbolo da psique, é o símbolo do mundo astral, digamos assim. É o mediador entre o sono e a vigília. É onde tudo acontece. Veja. Após o símbolo, ela já fechou mais os olhos, você viu que o olho tremeu ali fechado. E agora vamos aprofundar, aproveitar depois do símbolo, vamos aprofundar com o passe, para que agora toda a resistência dela seja totalmente destruída. Mas mesmo assim, abre os olhos. Novamente, o símbolo. Internalizar esse símbolo é muito importante. Veja que apesar de eu estar fazendo os passes, eu estou fascinando, estou com um olhar fixo e intenção forte sobre o olhar dela. Agora usar duas técnicas, a fascinação e o aprofundamento através dos passes. E mais o símbolo que foi colocado. Quando baixa a cabeça, é sinal de que alguma resistência já foi quebrada. Vocês perceberam que enquanto ela está com a cabeça para cima, bem altiva, as chances dela abrir os olhos foram muitas e aconteceu isso. Mas na hora que o seu paciente, em algum momento, ele baixa a cabeça, nem que seja pouco como ela, já percebe que ali as resistências já foram quebradas. Então você tem que estar atento a esses sinais. O aluno tem que estar atento a esses sinais corporais, essa linguagem corporal. E agora aproveitar para aprofundar através dos passes até acontecer do sono magnético, né, pegar, digamos assim. Agora ela perdeu todas as resistências. A fascinação, símbolos e passes em conjuntos para poder acabar, destruir essa resistência dela. Veja, a cabeça dela é como se ela estivesse já aprofundando cada vez mais à medida que eu jogo a energia dela para baixo. Veja como a linguagem corporal e o não verbal é muito, muito significativo. Como a comunicação não verbal entre duas pessoas é muito mais forte. Veja. Aí ela já entrou num transe sonambúlico muito forte. Todos os níveis ali, do beta para o alfa, teta, todos esses níveis foram alcançados agora. Inclusive, se você perceber, ela dá espasmos, tipo as convulsões, microconvulsões mesméricas. Pestaneja os olhos
indicando que ela está numa atividade psíquica muito forte, o que nós podemos dizer que ela já se encontra no nível sonambúlico ou no sono magnético já. Veja os olhos. Nesse momento, todo fator crítico acabou. Se não existe mais fator crítico. O fator crítico foi completamente anulado. Agora a linguagem toda é inconsciente. E toda a linguagem não verbal que você colocar ali, o inconsciente dela vai entender em 100%, porque não vai mais ter a censura desse mediador, que é o nosso fator crítico. Vocês verem a paciência que a gente tem que ter quando a gente vai magnetizar. Os magnetizadores antigos, eles tinham essa capacidade, eles tinham essa paciência de ficar muitas vezes 1 hora fitando os olhos, fazendo a fascinação numa pessoa ultra resistente. Mas a recompensa depois é bem maior. Veja, aproximo as mãos, ela sente, e eu não toquei nela. Quando você faz passes do pescoço para cima até a nuca, você está levando a pessoa a um estado bem mais profundo do que o sonambulismo, um estado chamado de êxtase. Ou sonambulismo lúcido. Muitos vão dizer, ah não, os passes de baixo para cima, eles acordam, despertam a pessoa. Sim, se forem feitos realmente de baixo, lá embaixo para cima. Mas do pescoço até a nuca, não. Ou até o coronário, não. Ele leva a pessoa a um aprofundamento sistemático do transe. Ok? Bem, essa foi uma demonstração para mostrar a vocês que a fascinação não é algo tão fácil, tão simples como muitas pessoas pensam. Há de se ter bastante paciência e uma intenção, desejo muito forte para fazer com que a pessoa ali entre naquele estado ideal qual você deseja. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.